Olá, terceiro ano! Hoje nós iremos trabalhar um pouquinho com o caderno de produção textual. Vamos falar sobre aquelas duas folhinhas de atividades que falam sobre o texto informativo e o texto instrucional. Vamos começar falando sobre o que é um texto informativo. Um texto informativo é um texto real e verdadeiro. Ele descreve, ou ele explica, ou ele transmite uma informação sobre acontecimentos ou sobre opiniões de um determinado assunto. Aí eu deixei aí um exemplo de um texto informativo, que foi um textinho com informações sobre um caracol, sobre o caracol, as características, onde ele vive, como ele se alimenta. Então, vocês estão com a folhinha, vocês vão ler com calma e vão perceber aí algumas curiosidades sobre o caracol. Uma dica: texto informativo, esta palavra informativo lembra o quê? Informação. Então, se você observou que você está lendo um texto que traz uma informação, que traz um acontecimento, alguma opinião, você já vai identificar que ali é um texto informativo. A primeira pergunta é: o que é um texto informativo? Como nós acabamos de ver, é um texto real que oferece o quê? Informações sobre determinados assuntos. Segunda pergunta. O exemplo do texto informativo que eu deixei aí na folhinha está falando sobre quem? Sobre um caracol. Como ele é? Você leu o textinho e você observou aí como é esse caracol ali no textinho. Ele é coberto por uma concha, ele possui tentáculos, possui boca e dentes minúsculos, ou seja, dentes pequenininhos. E os olhos ficam na ponta dos tentáculos superiores, naquelas anteninhas, né? A gente chama de anteninhas que tem na cabeça dos caracóis. E a última pergunta: onde ele vive? Ele vive em lugares úmidos, como quintais, jardins e hortas, ok? Lugares úmidos, ou seja, que não estão nem tão secos e nem tão molhados, tá bom? Está meio termo entre seco e molhado, como um quintal, tá bom? Jardim ou uma horta. O outro texto que eu quero mostrar para vocês é o texto instrucional. O texto instrucional, ele tem por objetivo instruir, mostrar como algo funciona. É o texto que passa alguma instrução, ou seja, esse texto ele passa algum ensinamento. Ele mostra como fazer alguma coisa, ele mostra um passo a passo, como o exemplo que eu deixei aí. Eu deixei um exemplo de uma receita. Essa receita ensina como fazer uma salada de frutas, ok? Vamos tentar responder a primeira questão. O que é um texto instrucional? É um texto que mostra como algo funciona ou passa alguma instrução, passa algum conhecimento. Segunda bolinha. Que exemplo de texto instrucional está sendo apresentado? Como eu acabei de falar, é uma receita. Eu deixei uma receita como exemplo aí de texto instrucional. Esse tipo de texto está dividido entre essa receita. Ela tem um título, o título é salada de frutas. Tem também os ingredientes e o modo de fazer, ok? Outros exemplos de texto instrucional são manuais de instrução, bula de remédio, porque eles mostram na bula de remédio como usar o remédio. Em um manual de instrução, mostra como montar um móvel ou como usar aquele aparelho que você acabou de comprar, está bem? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus, beijinhos e até a próxima!